Podemos começar, doutora Eleia? Podemos. Podemos, então. Boa noite a todos. Eu quero aqui abrir esse nosso webinar hoje, Reforma Tributária em Debate. Não existe hoje um tema tão ululante que está na cabeça aí de todos que militam em direito tributário ou do empresário, que é a questão da reforma tributária, a questão de aumento ou não da alíquota, vai aumentar a minha carga tributária. Então, é uma enorme honra. Eu sou o Tiago Teixeira, sou aqui da OAB do DF e, em parceria aqui com a doutora Eleia, nós vamos fazer, a OAB do Goiás, resolvemos fazer esse evento com os amigos do Goiás. Eu sempre falo que Goiás é a minha casa também, terra que minha mãe nasceu, que eu vejo aqui pessoas, a doutora Andréia está aí, que eu adoro a família da doutora Andréia inteira, e vi aí pelos elogios aqui de várias pessoas que é uma unanimidade aí em Goiás. Então, nós vamos ter hoje aqui para falar sobre reforma tributária o doutor Luciano Fucchi, pessoa que eu muito admiro, doutor pela USP, ex-secretário-geral da Presidência do Supremo, meu amigo que divide as inquietações da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Wesley Rocha, que é presidente da Subcomissão de Reforma Tributária da OAB-DF e é também conselheiro do CARF, um conselheiro muito ativo, doutor Murilo Castilho, que é ex-auditor fiscal municipal, é especialista pelo IBET, membro aí da Subcomissão de Reforma Tributária da OAB-DF, e o presidente, nosso doutor Sandro Mabel, que dispensa apresentações de todos. E eu passo agora a palavra para a doutora Eleia para suas considerações e para nós efetivamente iniciarmos aí o nosso evento. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, eu como presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás, juntamente com a Comissão de Direito Tributário da OAB do Distrito Federal, com o presidente Tiago Conde, um amigo dileto, colega do Colégio de Presidentes, onde tratamos aí as mazelas do direito tributário em nível nacional, né, Tiago? A gente que enxerga, que tem ouvido falar bastante e discutido bastante reforma tributária, uma hora ela vem, outra hora ela dá uma freada, a gente fica aqui aguardando o que vai acontecer. Também faço parte de uma comissão de estudo da reforma tributária aqui de Goiás. E quando o Tiago me convidou para fazer esse evento em parceria, na verdade o Murilo e o Wesley também convidaram, não me veio outra pessoa senão Sandro Mabel, o empresário, começou lá com seus 13 anos de idade a empreender nesse estado. Para quem não sabe, Sandro Mabel criou aí, foi um dos idealizadores da lei do fomentar, nosso benefício fiscal aqui de Goiás. Além de um grande trabalhador e empresário, ele sempre esteve junto das lideranças em Goiás, lutando em prol do estado de Goiás. E a gente tem em paralelo uma discussão de uma reforma que tem deixado de lado o tema incentivos. Assim que me pediram para chamar alguém de peso, de importância, pensei no Sandro exatamente para ver como que o empresário enxerga, como que o dono de indústria, aquele empresário, aquela pessoa que empreende, enxerga a reforma tributária. Além do que, ele tem seu projeto de reforma e isso vem para agregar com o nosso outro palestrante, um estudioso do direito, o doutor Luciano Fucchi. É um prazer conhecê-lo, Luciano. Não o conhecia, hoje aqui é a primeira vez que estamos juntos. Então, sem maiores delongas, boas-vindas a todos e eu passo a palavra para o nosso convidado, nosso palestrante, Sandro Mabel. Obrigado, doutor Helene, obrigado, doutor Tiago Conde. É um prazer poder participar dessa discussão. E tema que, para mim, é apaixonante, é um tema que tenho discutido ele durante muitos anos. Fui relator da reforma tributária da PEC 233, ela foi convertida na PEC 31, e nós fizemos um trabalho, aprovamos ela na comissão especial, com a concordância do governo, com a concordância de todos, e nós tivemos aí prontos para ir para o plenário e acabou não sendo votada no plenário. Porém, vamos discutir um pouquinho sobre as ideias que nós pensamos que ela está muito focada dentro dessa PEC.
Queria cumprimentar também, então agradecer aí ao doutor Tiago e à doutora Eleia o convite, muito obrigado. Também cumprimentar os nossos palestrantes, o Luciano Fuch, o doutor Wesley Rocha, o Murilo Castilho, que também são pessoas que conhecem bastante sobre o tema e irão enriquecer aqui o debate também. Então, eu montei uma apresentação e eu vou colocá-la na tela para vocês, para que nós possamos falando um pouquinho sobre isso daí. A reforma tributária, você tem que olhar para mim. O princípio básico da reforma é pagar todos para todos pagarem menos. Esse é o princípio básico. Nós precisamos mudar porque nós temos uma carga tributária extremamente elevada. Hoje tem um pico aí de 35%, eu entendo que hoje pode estar até maior um pouco. Uma regressividade muito alta, que é uma injustiça fiscal. O Brasil cobra mais impostos dos mais pobres, isso todo mundo sabe. A participação sobre a renda, lucro e ganho de capital é 6,5%. E nós temos essa cobrança, toda ela no consumo, o que os nossos impostos hoje são baseados. Tanto as contribuições como o ICMS e daí para frente. Então, as pessoas que são mais pobres têm mais dificuldade. A complexidade é uma legislação tributária brasileira truncada em excesso, o ICMS principalmente é uma legislação que é complicadíssima, então muito, muito difícil de nós podermos colocar para entender. Até quando as pessoas vêm do exterior, elas acabam não entendendo isso. Vamos lá, próximo. O que se busca, então? Simplicidade, justiça fiscal e eficiência. As propostas existentes hoje, nós temos uma da IPEA, nós temos uma da ANFIC e da FENAFISCO, temos uma reforma aí da Receita Federal, temos o Raul, que propôs a PEC 110, e a reforma do Baleia Rossi, que é a PEC 45, e uma proposta do governo federal que veio como um projeto de lei e o restante virá fatiado, mas não sabe se exatamente o que virá. As tentativas após 88, após a Constituição, nós tivemos aí, no tempo Collor, a comissão Ari Oswaldo Matos Filho, e acabou, não teve proposta. Nós temos no Itamar uma revisão constitucional também sem proposta. No FH1 e 2, nós tivemos o relator, o deputado Mussa Demes, foi uma PEC discutida, se levou muito tempo essa discussão, e no final o governo retirou de tramitação a pedido do próprio governo federal. No governo do Lula, o primeiro, nós tivemos lá o nosso relator, o deputado Virgílio Guimarães, conhece muito de reforma tributária. Eu diria que nós tínhamos aí 10 deputados em 500 que conheciam reforma tributária. O Virgílio era um dos que conheciam bem. Ela foi aprovada em fatias, né, que foi a emenda constitucional 42, que prorrogou a CPMF e a DRU, então se aproveitou aquilo lá, e a 44, que levou a CID para os estados de 25% para 29%. Então, a reforma tributária do Virgílio acabou criando mais impostos, ou aumentando os impostos, com a prorrogação, inclusive, aí do CPMF e da própria DRU. Na Lula 2, nós tivemos aí a PEC 233, eu fui o relator, ela foi pensada a PEC 31, e ela foi aprovada na comissão especial. Então, nós discutimos com todo mundo, aprovamos, o governo também aprovou, na comissão especial, ela estava pronta para ser aprovada no plenário, e desde lá que ela está pronta para ser aprovada no plenário. Na Dilma não teve resposta, e nem o Temer também foi sem proposta. Não é? Pontos que uma reforma tributária deve considerar. Primeira coisa que eu acho importantíssimo e que as que estão colocadas não consideram: teto. Tem que ter limitação de carga tributária. Esse negócio sem teto, olha lá do Virgílio Guimarães o que aconteceu. Aumentaram DRU, prorrogar CPMF, CID também aumentou e vai dar para frente. Por quê? Porque essas reformas que estão colocadas, sem o teto, elas estão mais fáceis ainda de se criar novos impostos e aumentar esses impostos conforme vai se precisando. Então, o primeiro ponto que nós achamos é que deveria se ter uma reforma administrativa primeiro para estabelecer o que se consegue cortar dessa máquina pesadíssima que é o Estado, para se achar qual que é o teto
para se limitar a carga tributária. Mas se a reforma tributária sair na frente, tem que limitar o teto atual, que já é muito alto. Previsão e definição clara da distribuição de recursos. Esse negócio que a lei complementar vai fazer isso, a lei aquilo, vira lei Candir. E acaba, na proposta, o governo acaba aumentando o que ele precisa aumentar, faz aí os recursos aumentarem para pagar as dívidas e custar no bolso dos trabalhadores, e o que é para ser proposto por lei não sai nada. Outra coisa, então, nessa PEC que nós vamos falar para vocês, tudo tem comando já definindo o que tem que ir para a lei, o que não tiver lei, como é que usa, enquanto não tiver a lei. Então, nós temos definições de todos os fundos e tudo dessa forma. Redução dos conflitos entre estados. Então, acabando com essa guerra fiscal, todos os detalhes da reforma devem estar previstos em legislação, não deixando nada que gere dúvidas para o futuro, que é o caso da Lei Candir. Uma reforma dessa magnitude precisa de tempo para implementação. Não existe forma de você fazer uma reforma dessa se você não for adequando as peças. Se você quer fazer um IVA federal, juntar impostos, reformar ICMS, você tem que fazer isso com o tempo, para ir no tempo e se ajeitando, porém, tudo ela prevista já em legislação, como vai ser feita. Sistematização dos repassos de recursos aos fundos regionais de desenvolvimento, por exemplo, vinculado a um percentual de algum tributo. O comando nessa nossa PEC, ela sempre diz, a União entregará. Então, quer dizer, é obrigado. É garantida, assim, a efetividade como ocorre hoje no FPE e no FPM. O governo não deixa de entregar nem FPE, nem FPM. O substitutivo ao projeto de reforma tributária, que é o que foi votado na comissão, é o que nós vamos apresentar, leva para frente. Então, pontos que nós achamos que são positivos. Ela limita o crescimento da carga tributária total do país. Ela cria um IVA federal e uniformiza e simplifica o ICMS. Então, esse é um ponto importante. Hoje se fala num IVA federal, nós vamos falar sobre ele, mas ele vai ter, nessa PEC que a gente sugere, ele vem uniformizado, o IVA vem com mais ou menos a mesma característica do ICMS. E aí, o ICMS, para não dizer que não se mexeu nada, mexe numa coisa importante, ou seja, uniformiza a legislação nacional. Ele deixa de ser, ele é um imposto estadual, porém com uma legislação uniforme, que é federal. Ela não pode ser mexida pelas assembleias legislativas. O novo ICM vai para o destino, com até 6 alíquotas, então ele tem alíquotas mínimas e alíquotas máximas, garante que os estados e municípios não pedem receitas ao criar um fundo de ressarcimento. O próprio Bernard Api, na época, ele dizia que se nós conseguirmos implementar uma reforma dessa, o PIB sobe de 1 a 1,5%, o que criaria condições de se criar um fundo desse de ressarcimento com os impostos que se recolheria sobre essa criação do PIB. Ele protege a micro e pequena empresa de aumento de carga tributária, e ele cria um fundo de desenvolvimento que beneficia o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste e as regiões depressivas dos estados do Sul e do Sudeste. Ela cria um conselho composto por parlamentares, estados, municípios, sociedade civil para rever e fiscalizar carga tributária e distorções do sistema tributário. Ela simplifica a tributação da folha de pessoal. Ela adota critério verde para premiar municípios obrigados na preservação ambiental. Então, ela dá o comando para se criar para se poder criar um imposto que possa se olhar aí a pessoa que preserva e a pessoa que destrói o meio ambiente, tem impostos diferentes. Ela adota o princípio de destino e origem, embora o imposto seja calculado pela alíquota de destino, uma parte do imposto pertence à origem e a arrecadação também fica na origem e depois existe uma câmara de compensação disso. Ela limita as alíquotas do imposto mínima de 7% e a máxima de 25%. Ela assegura que os estados e municípios exportadores recebam FECs por exportações de primários, prevendo um recurso para tanto de até 2%. O que se faz isso daí? Você começa um ponto importante que nós achamos, que é você começar a poder criar um imposto, vamos dizer, que ele cria um fundo que é abastecido com esse imposto, mas ele é um imposto que ele dá condições regulatórias
para você não fazer o que o Brasil hoje está fazendo. Exportou toda a soja dele, sem nenhum tipo de imposto, sem nada. E aqui, por exemplo, as fábricas do estado de Goiás, que é o estado maior produtor de soja, elas estão comprando óleo bruto, importando óleo bruto para poder fazer o óleo de soja. Ou seja, a soja saiu em grão, foi para um outro país, gastou frete e tudo mais, agregou mão de obra e outras coisas dentro desse óleo bruto, e o óleo bruto voltou para o nosso país, importado, para que nós possamos pegar esse óleo bruto que poderia ter sido processado aqui, e para as nossas indústrias, para não pararem, elas fazem. Por quê? O estado de Goiás dá um incentivo de quase 4,5% para quem exporta, para fazer essa farra que essas trades fazem com esse grão, em detrimento de quem vai industrializar. Ela preserva os incentivos fiscais até que seja instituído um fundo de desenvolvimento regional. Depois que o fundo for instituído, os incentivos poderão ser reduzidos gradualmente em 12 anos, ou seja, as pessoas que investiram, elas têm condição de ir recuperando seu investimento, não na proporção que elas esperavam, mas é o custo que elas pagariam por essa reforma, mas elas têm condição, portanto, de também ter um fundo que é criado também, que está ao comando dele, para que eles possam também ser ressarcidos de alguma coisa, ou possam continuar produzindo naquele estado. Ela convalida os incentivos fiscais que não tenham sido reconhecidos pelo CONFAS, porque naquela época ainda não existia a Lei Complementar 160, que fez essa convalidação. Ela cria um processo contencioso tributário uniforme no país, então nós não temos aí um monte de tribunais com regras, cada um de um jeito, os CATs e tudo mais, e isso facilita para os advogados, facilita para se fazer as defesas, até porque nós teremos todas as obrigações acessórias uniformes e uma tributação e uma lei também uniforme desse imposto do ICMS e, consequentemente, do IVA federal. Ela elege o STJ para resolver conflitos interestaduais na hipótese de contribuinte perder nos tribunais estaduais. E ela preserva a Zona Franca de Manaus, ela preserva com algumas características, ela preserva a competitividade das exportações desoneradas, porém cria aquele mecanismo de 2%, até 2%, caso precise ser aplicado, e ela congela a carga tributária, onde, então, nós vamos estabelecer um teto para a carga tributária, e depois existe aí um decréscimo dela ao longo dos anos. Essa PEC não federaliza o ICMS, ela apenas torna ele uniforme. Então, os estados, a legislação são feitas pelos estados, porém, ela é uniforme em todo o território nacional. A PEC 45, ela federaliza tanto o ICMS quanto o ISSQN dos municípios. Quer dizer, quando a União vai tomar conta de tudo, fica mais complicado, cria uma desconfiança muito grande, os estados não querem e os municípios também não querem aderir. Hoje nós temos aí, em torno disso, hoje que eu falo, o tempo que ela foi feita, então tem números aí de adequação, 21,5% FPE, 23,5% do imposto de renda, ele é para o FPM, 3% para os fundos constitucionais. O IPI, 10% para o FPEX, proporcionar as exportações de cada estado. O CONFINS e o CLS abastecem a Seguridade Social, o PIS, o FAT e o BNDES, o salário de educação, a educação básica, e assim de combustível para infraestrutura de transporte e outras infraestruturas, mas como ele é regulatório, tem hora que existe, tem hora que não existe. Como é que a gente pensa que isso deveria ficar? Então você vai juntar o imposto de renda e a contribuição social, e vai ser o imposto de renda, você vai ter o IPI, que continua o IPI, e você vai ter o CONFINS, o PIS, o salário e a educação, que vai fazer o IVA federal. Isso vai criar uma base ampla de partilha, você coloca tudo dentro de partilha, ao invés hoje do governo, o CONFINS fica só para o governo federal e vai daqui, como nós mostramos anteriormente. Então, a Seguridade teria 39,7% dessa base, o FAT e o BNDES teria 6,5%, educação básica teria 2,3%, que aumenta o valor que a educação já recebe. A infraestrutura de transporte, que hoje está amarrada na CID, ou já esteve, na época estava amarrada na CID, o que acontece? Você tem uma fonte firme para a infraestrutura de transporte. Então, você tem 2,3% dessa base ampla de partilha que vai assegurar que
que o país vai fazer a coisa, porque o governo entregará esse daí, não é um fundo que ele coloca aí e contingencia e tudo mais. Você tem o FPE e o FPM 23.2, você tem o FER, que é o Fundo de Equalização de Receitas, que é para compensar as perdas que os estados possam ter com a migração do ICMS da origem para o destino, e um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que ele vai dar condições também firmes para você poder desenvolver as regiões que são importantes, acabando com isso, com a relação da guerra fiscal, não seria mais feita pelo imposto, e sim por um fundo que faz infraestrutura, faz outras coisas para atrair. Os incentivos fiscais, eles não acabam, dentro do Estado eles têm validade, ou seja, se Goiás quer dar um incentivo fiscal, ele dá do dinheiro dele só aqui para dentro do Estado. Então, isso daí tem competitividade, sim, mas não onera os outros e nem cria uma guerra fiscal, e só para os produtos que ele vende para o Estado, porque os produtos que estão para fora, como serão cobrados na origem, então não existe incentivo sobre isso daí. Então, abre a possibilidade de acabar com regressividade, melhor justiça tributária, tributando mais a renda e menos o consumo também. Não é? Isso daqui é o problema maior que o Brasil tem. Você vê que a carga tributária, nós estamos vendo ali azul, era em 96. Para quem ganha até 2 salários mínimos, 28,3. Em 2004, passou a ser 48,9. E em 2018, 49,8. Então, para quem ganha mais de 30, ela é 17, 26 e 27. Então, o que nós temos aí? Nós temos o pobre pagando cada vez mais. Então, o pobre vai ficando mais pobre. Então, a xícara de café do cara que ganha acima de 30 salários mínimos, ela tem 72,2% de café. A xícara do pobre só tem 50,02%. O resto é imposto. Então, ela não tem o café inteiro. Então, é meia xícara, e a do cara que ganha mais é 3/4 de xícara, se você tirar o imposto fora. Então, pessoas pagam mais tributos, e pessoas que ganham acima de 30 salários mínimos pagam menos. Vamos lá? Simplificação do sistema tributário, garantia integral de recomposição de eventuais perdas de receita. É um fundo de equalização de receita. Esse fundo já foi testado, teve a aprovação do CONFAS, depois de muita coisa. Ele tem um comando constitucional que garante a recomposição das perdas. Ele não é um fundo tipo Lei Candir, mas ele tem todos os comandos. Não precisa de lei para criar ele fundo, se cria a partir de mecanismos que foram colocados aí na PEC. Então, uma coisa é amarrada na outra, não começa a reforma se não criar os fundos, e o fundo. Então, tem uma série de coisas que vem amarrando, e quando efetivamente a reforma começa, tudo começa junto. Modificações de ICMS previstas na PEC só entram em vigor se a lei complementar do FER for aprovada. Então, o Fundo de Equalização de Receitas ele tem que ser aprovado, garantido, aí entra as modificações propostas para o ICMS. Sanções para a prática de guerras fiscais, que vai desde a perda do FNDR, do FER e também do FPE e FPM, bem como a perda de transferências voluntárias. Então, ela passa a ter uma multa para quem faz algum tipo de coisa que sai fora da regra normal. Diminuição dos riscos, deixa eu ver, diminuição dos riscos do ICMS pelo estado de origem e nota fiscal eletrônica, que hoje já tudo está dentro da nota fiscal eletrônica, e não acumulação dos saldos credores do ICMS e do IVA, ou seja, não tem aquela história de nós vamos fazer dessa forma, que vai repor desse jeito, que vai para um conselho, que vai isso, nada disso. É uma transferência eletrônica. Você tem uma transferência eletrônica dos saldos. Se a pessoa tem um saldo que é grande, ela transfere, ou qualquer saldo, ela pega e faz uma nota fiscal e transfere de um estabelecimento para o outro, também pelo mecanismo da nota fiscal eletrônica. Então, não tem que se questionar saldos, o que não tira a possibilidade do fisco fiscalizar os últimos 5 anos. Então, nós achamos que a simplificação do sistema tributário ela vai ter uma alteração de alíquota interestaduais, que ela não faz diferença, um direito de crédito de bem
de uso e consumo, que ela vai diminuir vai dar um impacto no ICMS, que ela vai ser usada mais rápido, um fim da guerra fiscal que é positivo para os estados, e uma eficiência administrativa e uma simplificação, uma integração, que as máquinas de arrecadações serão bem mais simplificadas, todos os sistemas serão simplificados, e serão sistemas nacionais, e relatórios nacionais, e formas de fiscalização conjunta de um estado com o outro, então é tudo mais simplificado. Não é? Você criou esse ICM modificado, ele vai preservar a atual estrutura com adaptações no 155.2 e parágrafo 2º da Constituição. A simplificação mantém o ICM atual uniformizado em 27 legislações. O regulamento é único e todos têm um prazo para entrar, então até o 2º ano você tem que consolidar a consolidação de todas as regras em todos os estados. No 3º ano, uma harmonização das regras de apuração comuns, que é a grande maioria. E o 4º ano, o convênio do CONFAS propõe a harmonização das regras diferenciadas, exceto alíquotas internas e benefícios fiscais convalidados, possibilidade de adesão pelas assembleias. Agora, isso daí é importante, por quê? Porque se eles não fizerem isso, eles têm multa, ou seja, eles vão perder o fundo de participação do Estado. Então, é certo que todos os estados serão obrigados a fazer isso daí. Em 4 anos, nós teríamos a regulamentação do ICM única implantada e todas as regras dessas obrigações acessórias. Alíquotas de seletividade, alíquota diferenciada conforme a essencialidade do produto. Então, a preservação da regra atual do ICMS possibilita que ele tenha até 4 produtos que possam ser colocados em ICM maior. O Fundo de Equalização de Receitas é garantia total para os estados durante 19 anos. O estado tem a garantia de que ele não tem perda durante os 19 anos seguintes, baseado na forma de apuração dele, da forma de apuração de qual que era a arrecadação dele, que é feita por uma fórmula que também está prevista dentro da reforma. O montante de recursos destinado ao FER não sofreu alteração. Então, nós vamos ter aí um montante suficiente, depois de todas as simulações, para abastecer esse fundo e não faltar para ninguém. E se faltar, a União tem que colocar. As modificações de ICMS previstas na PEC só entram em vigor se a lei complementar do FER for aprovada, ou seja, a modificação do ICMS é o que pode dar perda ou ganho para alguns estados. Então, ela só entra em vigor aprovando a lei do Fundo de Equalização de Receitas. Recomposição mensal das perdas, tendo o último dia antes da queda de alíquotas interestaduais do ICMS como referência. Esse mecanismo também já está na PEC, não tem que inventar mecanismo. Justificativo, garantia integral da recomposição de eventuais perdas de receitas. O Fundo de Equalização de Receita garantidor de possíveis perdas dos estados, inclusive se o fundo não for suficiente. A criação do imposto do valor agregado federal, o IVA federal, você junta aí o CONFIS, o PIS, a CID combustível, que fica na dúvida se coloca ou não ela dentro disso daí, porque nós entendemos que é importante ter um imposto regulatório, sempre você pode ter uma necessidade dele. Então, na proposta, quando vocês viram aquela base ampliada, a CID estava fora. E o salário e educação. A incidência do IVA federal em operações com bens e prestações de serviço, e no 153.7 considera a prestação de serviço de qualquer operação que não constitua circulação ou transmissão de bens. Então, você não vai ter tributação porque você teve aí, você vendeu um imóvel, você não vai ter coisa. Tem aí o problema das receitas financeiras e contribuintes atualmente sujeitos a sistemáticas cumulativas do PIS e CONFINS, também é dado um tratamento. Então, o IVA federal, as conclusões são a apropriação imediata de créditos de ativo permanente para incentivar o investimento, o princípio da não cumulatividade de regulamentação expressa na Constituição, incide sobre todas as importações e não incide sobre as exportações, garantido o direito de crédito. Então, ele não incide e nem acumula. A pessoa que tiver crédito acumulado, ela começa a usar. A única coisa que não está previsto aí é o que se faz com os créditos para trás que estão acumulados. Isso daí, a Receita Federal vai definir como que vai pagar esses créditos, o precatório, o que for. Mas daqui para frente, eles passam a ter
toda essa compensação feita imediatamente. A limitação da carga tributária vai fazer com que exista uma diminuição de carga tributária. Quer dizer, você vai limitar, você não vai deixar mais ficar subindo, que é aquele gráfico que nós vimos lá dos vários governos. Então, tem uma definição dos mecanismos de ajuste na emenda com possibilidade de corte linear de alíquotas ou desoneração de alimentos, produtos de higiene e limpeza e outros. O que nós queremos fazer com isso? Quando você faz isso daqui, que você vai ter um corte na alíquota, o imposto estadual e o imposto federal, lá então a gente ajustou o mecanismo para fazer isso, é obrigatório que o excesso de arrecadação seja cortado as alíquotas desses tipos de produto. Então a gente vai tirando a regressividade, sem atacar muitas vezes coisas, o pessoal fala, não, vão tributar dividendos, vão tributar não sei o que são coisas que tiram a atratividade do investidor. Então, ela vai acontecer da mesma forma, uma desoneração cada vez maior dos produtos que são destinados às classes populares ou que as pessoas mais pobres, que hoje pagam 49% de imposto, consomem. Não é? Então, essa diminuição aí, exatamente, nós estamos vendo aí carga tributária de alguns itens, o tamanho que ela é itens básicos, né? Você vê aí um açúcar com 33% de carga tributária, um leite com 25%, é uma coisa maluca. Vamos lá. Então, com essa diminuição de carga tributária, nós vamos ter uma queda da tributária para a população mais baixa. Então, ela não beneficia as pessoas que são mais ricas. Aliás, ela pode até amanhã aumentar o imposto de renda ou alguma coisa parecida com isso daí, se adequando, diminuindo de um lado, passando para o outro, porque tem o controle do teto da carga. Mas ela já vai buscando uma regressividade ao diminuir sempre nessas pessoas que serão beneficiadas, principalmente até quem ganha até 5 salários mínimos, onde nós vimos lá no gráfico que ela paga aí 38% da carga tributária. Então, eu costumo dizer que essa carga ela vai colocar um dinheiro vivo no bolso das pessoas. Ele vai no supermercado ou vai consumir e ele consegue receber um dinheiro vivo, porque em vez de ele pagar 49%, ele vai pagar aí, sei lá, 41%, 38%, alguma coisa parecida, alguma coisa que ele bote mais 10% do dinheiro que ele recebe, ao invés de pagar imposto, ele vai comprar em mercadoria. Posso? A Seguridade Social, ela é feita aí na base atual, ela é o CONFINS e o CLS, Contribuição sobre a Folha. A proposta é que, então, nós possamos pegar essa base de contribuição, então, e separar, então, nós vamos ter o imposto de renda, o IPI e o IVA federal, que é a agregação desses impostos. O modelo proposto é o financiamento da Seguridade e partilha federativa definidos constitucionalmente sobre a mesma base. É uma base unificada, uma base ampliada, como nós chamamos. Então, não há perda de recursos para a Seguridade Social, a garantia é assegurada pelos percentuais mínimos definidos na Constituição e não é possível, e não é passível de barganhas ou desvios para outras áreas. Isso daí é um próprio deputado Pepe Vargas, à época do PT, que chegou nessa conclusão. Desenvolvimento regional. Ele cria um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, também tem o comando, isso daí entregará para esse fundo numa política nacional de desenvolvimento regional com recursos suficientes para o financiamento privado, investimento a fundo perdido, desenvolvimento através dos fundos estaduais e a distribuição é definida na Constituição, nova base de partilha. Um e-mail para o FNO, FNE e FCO, meio para a FNDE e FDA, 0,11% para áreas menos desenvolvidas do Sul e do Sudeste, o Vale do Jequitinhonha, Vale do Ribeira e outros mais, e 0,8% de fundos estaduais de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, ele também cria um fundo federal com esses programas e cria um fundo estadual também. Justificativa, né? As desigualdades regionais passam a ser enfrentadas com maior coordenação nacional, de forma que os estados terão recursos para fazer os investimentos em outras políticas de desenvolvimento regional, com uma atração de empreendimentos. Não é? A reforma não reduz a atratividade para os incentivos das vendas dentro do Estado. Então, o Estado que quiser dar, ele dá. Quando nós falamos aí o desenvolvimento regional e a regra da origem do destino, ele faz com que
a alíquota caia suavemente. No primeiro ano, você não tem uma queda de alíquota, ela permanece igual, ela vai se ajustando às novas regras. A partir do segundo ano, ela cai de 12 para 11,5, e, quer dizer, nós sempre temos aí, ela vem compensando de um lado a alíquota de 12 para 7, e ela sempre, quando ela cai para 2 lá embaixo, é uma alíquota de destino de 2 e de origem de 2, e de destino ela vai ser 10%. Vamos lá? Possibilidade de participação dos estados na arrecadação do imposto de exportação até o correspondente da alíquota de 2%, consideradas as respectivas exportações. É aquilo que eu expliquei no começo, ele dá a condição de se ter uma arrecadação em cima de exportações. Nós não podemos entender que nós temos que exportar tudo in natura, e isso e aquilo. Então, você pode criar mecanismos. O Estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, criou uma lei que 60% das exportações, 60% da produção tem que ser industrializada, ou pagar imposto sobre ela, se quiser exportar mais do que isso. E 40% são exportadas livre. Isso fez com que colocaram um monte de indústria dentro do Estado, e eles conseguem, e agora era 50% tinha tributação e 50% não, agora passaram para 60%, sinal que está funcionando. O Estado do Mato Grosso do Norte criou o FETAB, que é um próprio imposto. Goiás não criou nada, então eles contrabandeiam a soja do Mato Grosso do Sul, que ela sai exportada para Goiás, nessa farra de trade, sem pagar nenhum centavo, sem recolher nada, e prejudicando as nossas indústrias que estão parando, enquanto as indústrias do Mato Grosso do Sul de soja estão funcionando, e biodiesel, as de Goiás estão parando porque não tem soja para trabalhar, que se exportou tudo daqui. No montante repassado aos estados, um quarto caberá aos seus municípios, ou seja, tem uma partilha também com os municípios se ela cobrar esse imposto, no caso de comprar. O desenvolvimento, e também dentro do desenvolvimento regional, a divisão do ICMS pelo valor agregado. Esse substitutivo foi feito aí em acordo com as frentes municipalistas, e ela visa o quê? Ela visa que a manutenção de divisão pelo valor agregado, ou seja, divisão de 3/4 do ICMS, nenhum município pode receber mais de 4 vezes o ICMS per capita do Estado. Então, você vai pegar o Estado de São Paulo, vamos dizer que o ICM do Estado de São Paulo seja X, per capita, aquele município tipo Paulínia, que tem as refinarias lá, ela recolhe 20x do per capita, ela só vai poder ficar com 4. O excedente não é distribuído para essa cidade, que tem 4 vezes mais do que as outras, o excedente é redistribuído aos outros municípios com menor ICM per capita. Então, aqueles que não têm ICM per capita são compensados pelos que têm. Você cria um pouco mais uma justiça social. Então, Paulínia, que tem 20 vezes o ICM, ela vai ficar com 4, as outras 16 vezes dele vai pegar para o município que não tem per capita, tem 80% per capita, 70%, 50%, então você enche, iguala um pouco mais aqueles municípios. Vamos lá? Mais recursos para investimento em infraestrutura, que deixa de ser vinculado às receitas da CIT, que é uma contribuição regulatória, e com isso não tem uma base firme, ora tem, ora não tem, para passar para uma base geral de distribuição, que será composta pelaquela base geral IVA federal, imposto de renda, e o IPI. Os valores de 2007, o percentual de 2,3% que está previsto para essa aplicação aí, em infraestrutura, ela significava 8 bilhões de reais. Hoje isso aí deve significar mais ou menos uns 16 bilhões de reais. Aí nós temos também um ganho adicional para os contribuintes, que está inserida na PEC, que é o Código de Defesa do Contribuinte. Ele já recebe um comando constitucional, que 120 dias depois da aprovação da emenda, ele tem que ser encaminhado para o Congresso, e ele tramitará em regime de urgência. Então, ele não pode ser tirado de regime de urgência. Então, nós adotamos aí a condição de que o pessoal do contribuinte tenha mais condições de injustiças que são feitas aí, muitas vezes, pelos fiscos. Uma delas é essa daqui. Ó. Você pega um exemplo. Você pega um processamento de uma declaração de imposto de renda do ano, aí era 2007.
que gerou uma restituição de aproximadamente R$ 4.500. Ela tem uma despesa médica no meio disso de R$ 350. O que vai fazer? Vai pegar e vai incluir esse cidadão na malha fina e a retenção na Receita Federal, por possível inconsistência no valor dessas despesas. O que se procura? O que se pode fazer? Por que, se nós temos uma parte em controvérsia aí de 4.150, não paga essa restituição e só deixa essa que tem dúvidas? Então, isso não é feito. A sua declaração vai inteira para a malha fina, então isso vai estar previsto na defesa do contribuinte, inclusive congestiona o trabalho do fisco, prejudica o contribuinte e tudo mais. Não é? Um outro ponto importante é a proteção do meio ambiente, que então isso daí logicamente os partidos que defendem o imposto de renda, o que defende o meio ambiente, eles também quiseram participar da reforma. Então foi feita uma previsão de que na instituição e na gradação de tributos poderá ser considerado o princípio do protetor e também do poluidor pagador. Então, o protetor pode ter um custo menor e o poluidor pagador também. A vedação, isso aí eu acho importantíssimo, a vedação às 3 esferas de governo de tributar operações de reciclagem, que sejam obrigatórias por força de legislação aplicável em todo o território nacional. Ela deixa de ser tributada, toda a reciclagem, até o ponto que ela vira produto novamente. Então, você vai pegar o plástico, o cara que coleta o plástico, leva para um lugar, lava o plástico, vende porque moe, para que carrega para outro estado, faz daqui, faz dali. Isso tudo é imune, vai ser imune de tributação. E quando aquele plástico virar uma bolinha, que é o grão recuperado, ele passa a ser tributado com a possibilidade de ter um crédito otorgado, sei lá, de 20%, 30%, e deveria se compensar aí por todas as etapas anteriores, e ele ele passa a ser tributado daí para frente. Então você vai ver a reciclagem dar um salto enorme, porque hoje a maioria disso daí é tudo feito de forma, não tem nada de escrituração, é tudo informal, e esse excesso de fiscalização ela faz com que a pessoa acabe não reciclando. Previsão de que a repartição de receitas tributárias poderá levar em conta critérios que consideram a proteção ambiental. Isso também é um ponto importante, por quê? Porque tem municípios que têm uma cobertura vegetal enorme e que não tem condição de se fazer. Você pega estados aí como o Amapá mesmo, a Raposa Serra do Sol é no Amapá, não é? Amapá ou Roraima? Bom, é um dos dois. Eles têm essa cobertura, ou têm por questões indígenas e outras coisas, mas principalmente coberturas vegetais, e elas não têm como fazer atividade econômica, mas tem população morando, tudo, então ela precisa ter uma compensação nisso aí. E outra, que é o biocombustível. Então, a alíquota sobre álcool para fins carburantes e biodiesel serão inferiores às aplicáveis para gasolina e óleo diesel, que ajuda a desenvolver também emprego, meio ambiente. O álcool ele é mais limpo do que, por exemplo, uma energia produzida na Alemanha. Então, a energia produzida lá ela tem 120 ppm, enquanto o álcool tem 34 no ar. Pontos de atenção de PECs aí da 45, que nós achamos importante se ter alguns pontos de atenção. Vamos lá. A PEC, se não for aperfeiçoada, ela vai engessar as finanças públicas e piorar as vinculações, que é um problema grave que os governos têm. A PEC, além de federalizar o imposto, extingue o ICMS e cria um tributo federal, o IDS partilhado, com 95% vinculado. A PEC proposta, que tem como base a 31, e a 45 se opõe em quase tudo. O único ponto comum é que as duas tentam simplificar e racionar o sistema. Na PEC 45, os estados abrem mão da competência tributária e os estados perdem todos os incentivos em 8 anos, independente de a União instituir um fundo de desenvolvimento ou não. Ou seja, a grande parte do Brasil que precisa de desenvolvimento vai ficar sem ter, então nós vamos ter uma nova onda de migração das empresas aí do norte, do nordeste, do centro-oeste para os centros consumidores, e teremos a migração também atrás delas dos empregados que vão vir procurar emprego outra vez aí nos grandes centros do sul e do sudeste. Na PEC 45, a Zona Franca de Manaus acaba o diferencial fiscal
e se expõe à Amazônia, nós entendemos. Manaus é uma cidade que foi construída que não devia ser construída, não devia ter sido construída, mas ela foi construída. Então agora tem que se pagar a viúva que está lá. Entende? Então não tem o que se fazer. Você tem que ter um incentivo ou criar um mecanismo para você proteger a Zona Franca para que ela possa gerar emprego. O que se faz com aquela população toda que está lá? Então, a PEC, todo imposto pertence ao estado de destino, assim os estados populosos perdem a receita, mais do que isso. Os estados de origem não têm interesse em fiscalizar, porque eles não têm participação. Estima-se que na PEC 45, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul poderiam perder 1 bi por ano, e Goiás 2,5, e Distrito Federal, salvo se a União ressarcir perdas que não estão previstas também na PEC. Na PEC a preço não se cria um IVA, simplifica o que existe hoje, ela simplesmente cria esse IBS, juntando o PIS e o CONFINS, e que se você vai ver a alíquota, nada mais é do que eles pegam e repõem a perda que o PIS e o CONFINS teve, que ele era tributado em cima do ICMS. Como ele teve essa perda, agora eles querem recompor. Eu, quando estava no governo do Temer, não deixei o Rachid fazer isso daí. Ele queria fazer de todo jeito e nós pusemos um monte de pedra no caminho dele, porque é um absurdo. Ele queria compensar aquela tributação que foi derrubada e que era ilegal, mas ele queria compensar de qualquer jeito, e essa PEC ela faz exatamente isso quando ela estabelece a alíquota mágica aí dos 12%. Se vocês forem pegar, é o PIS e CONFINS para trás. A PEC 45 ela cria um IVA federal chamado IBS, cuja arrecadação vai ser compartilhada com estados e municípios, mas ela é arrecadada toda pela União. Isso cria um tamanho de uma insegurança nos estados e nos municípios que ninguém acredita que isso vai funcionar, porque todo mundo desconfia desse fundo de participação dos municípios e dos estados. Então, é complicado, o município não embarca nisso e nem estado. Alíquota, não tem limitação de alíquota, são várias, pode fazer até uma por mercadoria ou por serviço. A alíquota é a soma de alíquotas de tributos fundidos, o que pode até gerar uma alíquota de 45% para energia e combustíveis. Uma coisa que é grave, você ter uma alíquota desse tamanho. Na PEC 45, alíquotas serão as necessárias para cobrir o déficit público. Esse é o grande problema, não tem limitador de carga. Então, vão mudando a alíquota aí conforme vai precisando. E como é criado por lei, então a mudança dela é muito mais fácil. Com a PEC 45, não há preocupação em racionalizar o Estado, ou seja, a simplificação vai ser paga pelo contribuinte, porque nada trava a carga tributária no nível atual. Então você continua subindo. A exemplo do que estão fazendo com esse próprio imposto IBS. Se somar o PIS e o CONFINS, existe um cálculo que arrecada 40% a mais entre uma coisa e outra. É que é tanto cálculo, tanta coisa, mas ele certamente arrecada mais. Porque se arrecadasse menos, eles não teriam criado ele. Destaque sobre a reforma: cabe uma escolha estratégica pela PEC 31, que simplifica e se põe limites, e a 45 opção desconhecida, e começa um novo sistema com novas alíquotas que podem até mesmo ser maiores que as atuais, que certamente serão. Certamente serão. Eu participei de governo durante muito tempo, eu sei como é que se calcula a receita, não faz conta para baixo, só para cima. Então é preciso debater e escolher um seguro e conhecido ou uma inovação radical e desconhecida. Ok. Nós temos aqui, só mais um slide, nós temos aqui várias análises técnicas sobre as PECs propostas, mas nós vamos ficar até por aqui, porque já passou muito tempo, então eu acho que isso daqui é só uma sintetização e uma comparação de todas que já são feitas, mas eu acho que aí já chegamos em paz. Depois, se quiserem, a gente cede a apresentação, vocês podem olhar esse final. Muito obrigado aí a todos vocês. Obrigado, doutor Sandro. Em nome da OAB-DF, OAB Goiás, assim, eu agradeço a lúcida e excepcional palestra, onde o senhor trouxe aí todos os pontos da proposta, onde ela vai impactar a vida do contribuinte, e trata de um ponto que assim, eu não vejo muito falar por aí. A questão do impacto social da reforma tributária. E o doutor Sandro virou e falou assim, olha, o pobre pode ficar mais pobre, porque a carga tributária pode sim onerar. Então, assim, esse é um ponto que é esquecido
por várias pessoas que são aí, que sempre falam em reforma tributária. E aí, dado o avançar da hora, eu agradeço mais uma vez. Eu vou passar a palavra aqui ao doutor Luciano Furque. É um prazer, doutor Luciano, estar com o senhor aqui nessa mesa, ainda que virtual. Doutor Luciano, eu tenho uma grande admiração por ele aqui de Brasília. Doutor Luciano, por favor. Muito obrigado, doutor Tiago, amigo dileto aí, pelo convite. Muito obrigado, doutora Eleia, também. E uma ideia excepcional para essa parceria entre, né, a OAB-DF, a OAB de Goiás, e expandir o debate. Eu aprendi muito aqui com o deputado Sandro Mabel, que tem muita experiência, não só como parlamentar, nas negociações, sabe a dificuldade do debate da reforma tributária, mas como contribuinte também, e sabe as mazelas que o contribuinte se vê encontrando com toda essa discussão. E um dos principais pontos, talvez, que hoje tem se colocando sobre a reforma é sobre o momento da discussão da reforma tributária, né? Como o deputado Sandro Mabel já bem colocou aí, no Brasil a gente fala em reforma tributária há pelo menos 30 anos. Então, desde talvez o momento seguinte, né, da proclamação da Constituição Federal de 88, a gente já discute que, claro, a Constituição de 88 absorveu um sistema tributário que, lá nos meados da década de 60, acoplou em grande parte, que não está adaptado hoje à própria economia, né? Quando a gente fala mais economia digital, esses novos serviços que tornam permeáveis a diferenciação aí. Se antes já era difícil separar o que é circulação de mercadoria, de serviço, com industrialização, imagina quando a gente fala, né, de nuvem, dessa economia cooperativa e tanto de novas atribuições de exercício da economia que tem surgido nos últimos anos. Então, isso vem com uma discussão bem grande. Eu queria aqui, na realidade, trazer apenas 3 pontos, e um deles é sobre justamente essa discussão sobre o momento da reforma tributária. Nós estamos, claro, no meio de uma pandemia da Covid, há uma pressão enorme para aumentar os gastos públicos. A gente fala em reforma administrativa, mas tanto a União quanto os estados e municípios estão procurando novas formas de financiar esses gastos extras que a pandemia trouxe, aí, seja saúde, até com a própria recuperação da economia. E sempre que a gente, num ambiente desse, em que há uma pressão enorme para aumentar os gastos, a gente fala em reforma tributária, o deputado Sandro Mabel já bem pontuou, a discussão nunca é para baixar a carga tributária. A tendência é sempre de elevar, até porque nessa discussão nem a União, nem nenhum estado, nem nenhum município quer abrir mão de receita. E todos acham que tem uma receita muito aquém das suas obrigações constitucionais de gasto. Então, toda essa discussão é bem acentuada nesse debate da reforma tributária. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que debater, sim, a reforma tributária, ainda que ninguém veja uma aprovação rápida, até porque são muitas propostas, são muitos temas complexos, mas isso tem que estar na ordem do dia, porque se há um acordo, é de que nós precisamos, sim, de uma reforma, mas ninguém sabe muito bem, quer dizer, acho que muitas pessoas têm várias opiniões, mas é muito difícil a gente chegar a um acordo sobre exatamente para onde a gente quer chegar, né? Eu queria, já adentrando no segundo ponto, falar que, olha, como os debates vão progredindo, acho que a gente chegou em acordos mínimos, pelo menos consensos começam a aparecer aqui e acolá. A gente tem, claro, várias propostas de reforma tributária, desde da Constituição de 88, agora está discutido na discussão, já começam a aparecer e precisam ser iluminados. Um desses pontos, o deputado Samuel já pontuou, todo mundo vê a necessidade de simplificar o nosso sistema tributário. Nós temos não só um grande número de tributos, de normas, de regras, mas também um grande número acentuado de controvérsias que desgastam muito o contribuinte.
há um certo consenso de que nós precisamos simplificar esse sistema, reduzindo o número de obrigações acessórias, mas, inevitavelmente, isso vai levar a uma discussão sobre a necessidade de reduzir, inclusive, né, o número de regimes especiais, porque temos um grande número de regimes especiais hoje no Brasil. E, no fundo, quando a gente leva a discussão, cada um que tem o seu regime especial também não quer abrir mão desse sistema. Então, a gente fala, olha, nós precisamos simplificar. E simplificar é um pouco também retirar certos tratamentos individualizados que acabam gerando esses pontos de conflito. E, no fundo, assim como os entes da federação, né, União, Estados e municípios, os contribuintes todos também olham para suas contas, já veem que a carga tributária é muito alta e ninguém quer perder alguma vantagem competitiva. Mas, olha, o excesso de obrigações acessórias, o excesso de normas, regulamentações diferenciadas, a gente percebe que isso agrega um custo muito alto e que a gente precisa pontuar. Um outro segundo consenso é que, na reforma tributária, nós podemos fazer uma reforma para melhorar e muito. Não adianta fazer uma reforma para trocar 6 por meia dúzia, porque isso tem um custo enorme de adaptação. Então, a gente precisa mostrar ganhos claros em relação a isso. Um terceiro consenso que tem surgido é um pouco o prestígio que está ganhando aí o princípio de destino na tributação do consumo. Então, é claro que tem muitas dificuldades, e próprios do federalismo. É sempre mais fácil você tributar na origem, e é claro que também, em contraprestação, é mais justo que essa tributação fique com destino. E a gente tem que encontrar mecanismos bem sólidos para aprimorar esse prestígio do princípio de destino. O deputado Sandro Mabel bem pontuou que, se a gente tirar totalmente o estímulo do estado de origem, fica muito difícil a fiscalização e a arrecadação em si. Então, isso tem custos claros também de pontuação que a gente precisa harmonizar, mas a gente já pelo menos coloca desafios claros, onde é que a gente tem que atacar e quais são as estratégias que tem que ser pontuadas. A contribuição que eu gostaria de trazer ao debate aqui é talvez mostrar uma outra dificuldade que esteja sendo subestimada, pelo menos na maior parte dos debates que eu tenho observado, que é o excesso de regras constitucionais que nós temos. Então, todo mundo sabe que o Brasil tem uma Constituição ímpar com relação ao sistema tributário, é a Constituição mais analítica e mais detalhada, é um sistema rígido, e regras que normalmente em outros países estão em ordenamentos até da Receita Federal local, estão expressos na Constituição. E isso vem muito da nossa tradição, desde a Constituição de 34, de uma desconfiança mútua, não só entre contribuinte e fisco, que existe, mas, como o deputado Sandro Mabel já muito iluminou, uma desconfiança, inclusive, da união dos estados e municípios entre si. E não só união contra os estados, mas dos estados entre si, dos municípios entre si. Há todo um espírito de desconfiança que levou a gente a constitucionalizar grande parte das nossas regras. Mas isso tem um custo muito alto mesmo, que nós precisamos parar, talvez refletir um pouco mais. Pelo menos essa é a minha sugestão. Há poucas semanas, enfim, o Supremo Tribunal Federal debatia aí sobre a interpretação da Emenda Constitucional 33 de 2001, ou seja, uma emenda constitucional promulgada há quase 20 anos. E esse debate, claro, não é novo, mas, de certa forma, até não foi encerrado. Então, preocupa-me muito com esse excesso de normas constitucionais que a gente, criando novos conceitos, criando novas regras, vamos levar, ainda que nós temos uma tentativa, mas um já exacerbado sistema aí, jurisdicional até de controle. O doutor Wesley, o Caro Murilo, que compartilham a mesa comigo aqui, que tenho muita honra de compartilhar nessa discussão, sabem o quanto que essas discussões demoram para ser pacificadas até ser finalmente resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tem um custo muito alto, tanto para os contribuintes quanto para o fisco. Deixar esse tipo de demandas por tantos anos, por tanto tempo,
pode levar a várias situações. Não é raro que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional, por exemplo, um imposto que tenha sido cobrado por 10, 15 anos. E isso tem consequências práticas e financeiras muito claras, e que a gente precisa parar para pensar. Então, eu, para contribuir com o debate, gostaria de levantar certas ideias. Será que não é o momento da gente fazer uma lipoaspiração constitucional, para usar uma expressão cara ao professor Zé Roberto Afonso, e já utilizado pelo ministro Nelson Jobim? O excesso de normas constitucionais, por si só, leva a questões constitucionais que têm toda uma série de atribuições e consequências no nosso sistema jurisdicional. Eu tive o privilégio de ser testemunha lá no Supremo Tribunal Federal sobre as várias discussões tributárias que dominam hoje cerca de 25% das questões de repercussão geral, pelo menos, tratam sobre questões tributárias, e isso tem levado a muitas controvérsias e muitas dificuldades, e não tem sido de fácil solução. Então, talvez seja a hora da gente esvaziar um pouco esse tanto de normas constitucionais, colocando, pode ser em leis nacionais, leis ordinárias aptas, vamos dizer assim, a uma mudança mais flexível, sim, mas isso acho que não agregaria insegurança. Acho que ela agregaria muito em termos de qualidade de discussão e do próprio sistema jurisdicional. Enfim, eram essas as 3 considerações que eu queria trazer para o debate, e veio no adiantado da hora. Já agradeço desde logo essa oportunidade de debater com pessoas tão brilhantes sobre um tema tão candente, né, que traz muita angústia para a gente, né? Doutor Tiago, doutor Eléia. A gente, quando fala em reforma, sempre tem muita esperança, mas talvez nós, tributaristas, temos muito mais angústias do que esperança propriamente dita. Mas, enfim, agradeço pela oportunidade aí. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada, Luciano, pelas suas palavras. E já fazendo aqui um adendo, como tributarista, eu entendo que a reforma, um pouco do que o senhor falou, ela não teria que vir constitucional, ela poderia vir infraconstitucional. O que a gente precisa, não precisa ser mudado na Constituição. E principalmente reduzir a obrigação acessória. Se uma reforma, se começássemos uma reforma reduzindo obrigações acessórias, a gente já evitaria um passivo tributário enorme, discussões absurdas, desnecessárias, e agilizar e otimizar o tempo das empresas que elas gastam com contador, com obrigação acessória, com esse cumprimento de normas. Por isso eu defendo que essa reforma poderia começar de baixo, ela não precisaria vir de cima. E eu não enxergo nenhum dos projetos que tem aí, 45.110 e o do governo PL 3887, não enxergo essa redução de obrigação acessória, como eles têm falado, muito menos enxergo clareza e número, né? Como o Sandro colocou, a gente continua aí tributando os mais pobres. Eu não vi mudar isso, não. Queria passar agora, assim, isso foi só um comentário que eu quis fazer, que eu fico com vontade de falar aqui como tributarista, né? Como quem está aí à frente de algumas discussões. E passar a palavra agora para o doutor Wesley Rocha, para que ele faça suas considerações. Está fechado o seu microfone, Wesley. Boa noite a todos, doutora Eléia. É uma satisfação estar aqui com o OAB de Goiás. Doutor Tiago Conde, nosso presidente, extremamente diligente com a pauta tributarista aqui do OAB do Distrito Federal, pauta tributária, né? E que tem enriquecido muito os debates aqui em relação aos temas que me parece que esse ano a área tributária boa de temas, decisões no STJ, STF, e isso tudo é resultado, né, do nosso complexo sistema tributário. Cumprimento o doutor Luciano Foucault, doutor Murilo, os demais presentes aqui, da FIEG, os nossos ouvintes, em especial o doutor Sandro Mabel, com a qual eu tenho grande admiração. Estava até dando uma verificada aqui, doutor Sandro Mabel, algumas pautas tributárias, uma delas que o senhor tem apresentado aí na época era parlamentar, é a questão do ISS, né? E aí eu verifiquei aqui que o senhor fez a apresentação sobre o princípio da origem e destino, mitigando
levando mais para o destino, né, se me corrija se eu não estiver errado, diminuindo a origem. E exato, né? Essa pauta, realmente, origem, princípio, origem e destino, que é o que está sendo debatido muito agora na reforma tributária, os municípios vêm trabalhando já há um bom tempo sobre isso, né? E lá em 2014, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Confederação Nacional de Municípios. Nós apresentamos aquele projeto em 2012, fizemos um trabalho enorme internamente no Brasil todo. Em 2014 foi apresentado um projeto de lei para justamente trabalhar mais a questão origem e destino, e que ao final resultou, em 2014, então, resultou em 2017 a aprovação, né, com a derrubada dos vetos do presidente então Temer, na Lei Complementar 156 de 2017, acho que foi isso, ou 157 de 2016, corrigindo exatamente. E foi onde, assim, na época foi muito criticado por muitos tributaristas. Olha, agora vocês estão mudando toda a matriz tributária em relação à origem e destino. Mas é justamente isso que está sendo discutido hoje na reforma tributária, e é justamente o que a provável aprovação nesse sentido, porque a ordem econômica, os bens circulam lá no município que houve a aquisição, né, que está no destino. Então, esse ISS que foi trabalhado recentemente, né, e que agora vem ser objeto da reforma tributária, é aí um grande marco, no meu ponto de vista, em que os municípios iniciaram, e que eu vi também que o senhor colocou na sua parte de reforma, que sobre a guerra fiscal, né, o ente federado que proporcionasse incentivos fiscais além dos permitidos, pelo que eu entendi da sua proposta, seria penalizado, né? E no projeto de lei dos municípios aí da 157 de 2016, trouxe exatamente a mesma percepção. Então, basicamente, copiamos da sua proposta a ideia e colocamos lá nos municípios a ponto daqueles que proporcionar um incentivo fiscal acima da alíquota de 5%, por exemplo, ou que não é permitido 5%, mas abaixo, uma alíquota abaixo de 2%, que era dos atos das disposições transitórias, que era 2%, mas existia no Brasil uma média de 6 a 30 municípios que concediam esses benefícios fiscais para instituições, inclusive, financeiras, com aporte financeiro alto, grande, elevado, então atividades financeiras, e que eles davam menos de 2% na base de cálculo, resultava em 0,2%, 0,5%. E aí foi aplicada essa sua interpretação de penalizar o gestor que der exatamente abaixo de 2%, uma alíquota de 2% de incentivo fiscal, acabando o quê? Com a guerra fiscal. Então, hoje, os municípios, basicamente, sem precisar de reforma tributária, trabalharam para finalizar uma guerra fiscal. Ao que tudo indica, me parece que vem dando certo. Ainda é muito recente, 2017 entrou em vigor. Mas é uma proposta que eu posso dizer que os municípios já colocaram, doutor Samuel, e fizeram grande uso desta questão. Achei muito interessante na sua ideia aí do FEX virar uma proposta permanente na sua ideia, porque os municípios sempre buscavam, né, a lei do FEX, de fomento à exportação. Será que esse ano o governo vai proporcionar isso? E aí era uma luta, uma batalha todo ano. Então, inteligentemente, o senhor colocou aí a sua proposta, trazendo também algumas questões de justiça fiscal, onde o senhor falou, os municípios efetivamente, e aí na questão da federação que o senhor falou sobre o IVA nacional, que estados e municípios não vão embarcar nessa, realmente. Cria-se um ambiente de desconfiança política extremamente alto, é muito difícil convencer estados e municípios hoje, porque veja só, se nós formos observar que os municípios de grande porte estão apoiando a PEC 110, no caso, ou não apoiando a PEC 110, apoiando um Simplifica Já, né? Nós vamos ver que os municípios de médio e pequeno porte estão apoiando a PEC 45, então até entre eles há essa dificuldade de compreensão do que realmente é melhor. Claro, obviamente, o Brasil, geograficamente, ele é enorme, então cada um tem os seus interesses locais a ser preservado. Então é difícil,
Uma reforma tributária que não pensa nesse contexto é muito difícil de andar. E aí vem os estados, que obviamente também não vão querer perder. O senhor apontou aí as perdas de arrecadação, que obviamente vão querer um fundo, e aí a União, que não estava até então no meio do bolo, da briga, pelo menos, né, de se ter, vamos ter um IVA dual, vamos ter o IBS federal, não entrou e vai dizer, obviamente que eu não vou aportar valores aqui para a reforma que vocês, o Congresso querendo aprovar. Então, esse ambiente é difícil. E aí, por sua vez, nós vamos para a indústria. O senhor é presidente aí no Estado. E aí eu estava vendo uma matéria que a CNI avaliou que aquilo que nós já sabíamos, uma matéria em que um estudo da OCDE de 16 países apontou o Brasil que tem quase o dobro da carga tributária na folha, do salário. O que seria mais ou menos isso? Aquela percepção que se um funcionário, né, me custa ao empresário R$2.000, ele dobra quase de custo ao empresário. Obviamente, a indústria também vai querer trabalhar a desoneração da folha, seus interesses. Então, esse ambiente político, ele é assim complexo, e o senhor tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Eu fico aqui com essas palavras, porque a nossa reforma tributária já está decidido que vai ser depois das eleições. Depois das eleições é dezembro. Dezembro não tem congresso, ou seja, vamos ficar para ano que vem, né? Esperando também que haja uma sensibilidade dos nossos representantes para que isso possa ter, enfim, nesse contexto histórico todo levantado pelo senhor aí, pelo doutor Luciano, né, comentado com o doutor Tiago, doutor Eléia, enfim, um final feliz, né? Um final feliz, porque muito tem se falado sobre reforma tributária, inclusive em primeira mão aqui, nós vamos informar, comunicar o doutor Tiago Conde, que estamos organizando um livro sobre reforma tributária em pauta, vai contar com artigos de integrantes do Legislativo que estão à frente da reforma tributária. Acho que em dezembro e janeiro nós teríamos aí um livro lançado com o selo da ABDF, com a participação do Dr. Tiago, que sempre nos brinda com os seus conhecimentos. Ele falou que eu sou conselheiro do CARF lá, estou ativo, conselheiro do CARF ainda, mas estou ativo também nas discussões, porque eu acho que isso é o dia a dia do tributarista, e nós vamos ter muitas questões aí para serem debatidas até então. Teria mais coisas para nós conversarmos, falarmos, mas o tempo aqui também não me deixa, que a palavra vai ficar com o Dr. Murilo. Obrigado, viu, meu caro Wesley, sempre muito preciso nas palavras e bastante conhecedor do tema. Muito obrigado. Eu vou passar aqui, sem me alongar, o doutor Murilo, que vai ser a última exposição aí da noite. Doutor Murilo. Boa noite, obrigado, presidente Tiago Conde, pela oportunidade, né? Doutora Eléia também, Alvim, por ter possibilitado essa integração da OAB-DF Goiás, que eu acredito que é de grande valia para todos nós, fazer essa integração num debate que está tão em voga na situação atual, né, que é a reforma tributária. Cumprimento também o deputado Sandro Mabel pela excelente explicação, riquíssima, excelente. Aprendi bastante, mais uma vez. O doutor Luciano Fuch também, as brilhantes colocações, os pontos importantíssimos que permeiam a reforma tributária, assim como o doutor Wesley Rocha, né, que sempre bem pontual, como diz o doutor Tiago Conde nas palavras, que a gente integra a subcomissão de reforma tributária do OAB-DF, onde a gente está discutindo a reforma tributária há muito tempo, né, doutor Wesley? Quase 2 anos já nesse debate. Cumprimento a todos, inclusive também o doutor Vilmar Mendanha, que está presente aqui, doutor advogado de Goiânia, um amigo também, e passo algumas considerações que eu gostaria de fazer. Pegando um gancho da apresentação do doutor Sandro Mabel, eu achei interessantíssima a colocação dele quando ele afirma pagar todos para todos pagarem menos, né? Brilhante colocação, assim como o doutor Luciano Fuch fez a explicação do nosso sistema tributário hoje, que ele é constitucional, né? É muito pesada a carga constitucional e nós herdamos um sistema tributário da década de 60, mais ou menos, né?
Então, nós ainda estamos passando por esse período de transição. E um marco importantíssimo nesse período de transição foi o reconhecimento dos municípios como um ente da federação, né? Que a Constituição de 88 deu mais autonomias para os municípios, informando inclusive os assuntos de interesse local. Assim como bem colocou o Dr. Wesley Rocha, esses assuntos de interesse local agora estão muito aparentes, né? Porque cada estado, cada município, cada atividade tem suas particularidades e, sem dúvida alguma, isso deveria ser levado em conta no debate da reforma tributária. Partindo desses princípios, como bem colocou também a doutora Eleia, né, da questão da nossa carga tributária. A carga tributária não se resume somente ao quanto o contribuinte paga de tributo, mas também o tempo que ele leva para cumprir as obrigações acessórias para pagar os tributos, né? Porque essa carga é muito elevada hoje no Brasil, inclusive com um emaranhado de legislação infraconstitucional, que onera muitas vezes o contribuinte com questões pontuais e as novidades são constantes, né? É muito complicado do contribuinte acompanhar essa situação. Então, sendo bem breve na explicação, na minha contribuição, a gente, na questão tributária, um dos pontos importantíssimos para a gente observar seria 3 pontos, né? A racionalidade do sistema tributário, a previsibilidade e a segurança jurídica também, que hoje carece muito no Brasil, né? Porque são várias movimentações legislativas que deixam o contribuinte um pouco perdido de como pode ser implementada uma atividade empresarial, como ele pode empreender no Brasil. Como bem colocado também, né, na explanação do doutor Sandro Mabel, do deputado Sandro Mabel, a integração de informações que deve ser feita entre os entes da federação, né? Estado, União, município, facilitaria muito essa transição do sistema tributário brasileiro. E pegando um último ponto que eu gostaria assim, de colocar também, é porque nesse contexto da pandemia, como bem colocou o Dr. Luciano Furck, o debate começou a enriquecer de outra maneira. Inclusive o governo federal encontrou contribuintes brasileiros que estavam na penumbra, né? Que o governo não reconhecia a base de contribuinte. Então, a base de contribuinte também na reforma tributária precisa ser levada em consideração a partir dessa perspectiva, né? Inclusive, agora tivemos um aumento expressivo de constituição de microempreendedores individuais, que foi um contexto gerado pela própria pandemia, né? Então, assim, para finalizar, como eu já tive uma experiência prática atuando do lado da fiscalização, um ponto importantíssimo também para ser levado em consideração nesse debate da reforma tributária é a perspectiva do relacionamento entre o contribuinte e o fisco. Porque hoje o fisco ainda tem o caráter de leão do fisco, né? Aquela coisa do leão, né? Então, muitos contribuintes eles têm medo de partirem para a formalidade, justamente pela elevada carga tributária, não só na questão do pagamento de tributo, mas pelo cumprimento de obrigações acessórias, e nisso o governo acaba perdendo a arrecadação, porque o contribuinte que era para estar na formalidade, ele continua na informalidade, talvez por desconhecimento, talvez por falta de previsibilidade, talvez por insegurança para trabalhar nessas questões, né, entre o fisco e o contribuinte, nesse relacionamento entre o fisco e o contribuinte. Então, aproveitando aqui para saudar, né, vou ser muito breve pelo adiantado da hora, são essas as minhas considerações e acredito que agora com a nossa revolução tecnológica, com a integração de informação, como a gente está bem fazendo aqui, a tecnologia nos proporciona isso, então a tecnologia pode proporcionar uma redução drástica na quantidade de obrigações acessórias, porque a maioria dos dados que são oferecidos, né, em obrigações acessórias constam nas notas fiscais. Então, se puder haver esse tipo de cruzamento de informação e essa integração, reduziria muito a carga do contribuinte e traria uma certa previsibilidade, racionalidade e segurança para o contribuinte e para a própria pessoa, para a própria população, ser incentivada a sair da informalidade para a formalidade para poder contribuir. Né, que eu volto naquela questão do deputado Sandro Mabel, pagar todos para todos pagarem menos. Né? Eu acredito que é um ponto fundamental. Então, agradeço a importante debate
participar, partilhar dessa mesa com figuras tão excepcionais, com contribuições excelentes que trazem e que fazem a gente, né, a ter esse tipo de reflexão sobre a reforma tributária. Então, agradeço a todos, uma boa noite, obrigado, presidente Tiago, obrigado, presidente Eleia, obrigado, doutor Luciano Fucchi, obrigado, presidente Wesley, deputado Sandro Mabel, pelas contribuições. E hoje tenho a certeza que eu saí um pouco mais pensativo a respeito dos pontos colocados aqui. Muito obrigado. Obrigado, Murilo. Bem, nós tivemos aqui a participação de todos. Eu quero... Doutor Eleia tem um tempo aqui no Zoom, então, infelizmente, nós vamos ter que encerrar a reunião, mas não sem antes agradecer aqui ao doutor Wesley, doutor Murilo, doutor Luciano e ao nosso ilustre deputado que pôde ficar aqui conosco nessa 1h30. Eu sei da sua agenda, deputado, super comprometida, mas foi para nós aqui da OAB do DF, para a OAB do Goiás, foi muito importante ver o senhor que já esteve do lado do parlamento, agora está aí na Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Então, é uma figura importante no mundo político e que também enxerga o lado do empresário. Isso é muito importante e, por isso, com questões ali colocadas de forma tão lúcida e tão coerente. Então, muito obrigado, deputado. Agradeço mais uma vez a doutora Eleia. Passo a palavra a ela para as considerações finais. Doutora Eleia. Doutora Eleia, Oi. doutora Eleia, é o seguinte, lá na Câmara dos Deputados diz assim, eu fui citado. Você tem direito, né? Direito. Eu sei que está avançado, mas eu gostaria assim, de fazer uma respostinha rapidinha em alguns pontos que eu acho que é importante. O doutor Luciano Fucchi, você tem razão, nós temos um excesso de constitucionalização impressionante, realmente que merecia uma lipoaspiração. Você sabe que eu vou trabalhar isso daí, vou arrumar uma turma para ajudar a fazer lipoaspiração, acho que é importante. Mas o problema da reforma tributária é um tema tão importante, tão grande, que algumas partes da constitucionalização ela é importante, porque os estados não acreditam na União, a União não acredita no Estado. Você vê a Lei Candir, prejudica municípios, estados, e não é paga. Há quanto tempo não é paga e ninguém paga? Então, se você não der comandos precisos, comandos que obrigam um a fazer sem vergonhice com o outro, inclusive, a reforma que nós escrevemos é muito mais ampla. Ela tem legislação que pune o Estado que não repassa dinheiro para o outro, porque ele recebe na origem e transfere, tem um fundo de compensação aí no meio e tal. Então, todo esse mecanismo está previsto nesse ponto aí. Então, essa é a necessidade que se tem coisa. Mas a lipoaspiração eu achei muito boa. Para a doutora Eleia, é o seguinte, a redução de obrigações acessórias vai ser enorme, doutora Eleia, enorme. Por quê? As obrigações acessórias, cada estado tem um monte de obrigações acessórias que o outro não tem. Quando você uniformizar isso tudo, primeiro, vai se reduzir. E segundo, são muitas delas que são dobradas, multiplicadas. Então, empresas que atuam em diversos estados, às vezes você tem 27 obrigações acessórias para a mesma coisa, de jeito diferente. Então, isso vai dar uma enxugada excepcional no ICMS. E depois, as pessoas vão conseguir entender. Uma lei só, uma obrigação acessória só para o país inteiro. Então, nesse ponto, ganha-se demais. A possibilidade de se fazer infraconstitucional, nós já estudamos, mas aquilo que eu falei, tem determinados comandos que se você não der, eles não serão respeitados. Então, essa legislação infraconstitucional, nós sabemos que elas não acontecem. Então, nos nossos comandos, todos eles falam, lei complementar deverá estabelecer isso, porém, enquanto não existir a lei, reparte desse jeito, desse, usando lei já existente. A lei que reparte fundo de participação dos municípios e dos estados vai repartir também a parte do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é a mesma base. Então, são coisas que, se você não der o comando, você vai ter uma reforma que só anda a parte da tributação. Dizer para a doutora Eleia que nós vamos enviar essa apresentação, só que ela está muito pesada, então nós vamos simplificar ela e vamos mandar para que a senhora possa mandar para o pessoal que participou também. Ao doutor Wesley, foi muito bom ter a sua participação. Eu fico feliz, né, que já utilizaram
alguns dispositivos desses que nós criamos. Até na época, quando eles foram utilizar, até me ligaram, olha, vamos utilizar isso daqui. Eu falei, manda brasa nisso daqui. O cuidado que nós temos que ter, que é a minha grande preocupação, aprovamos uma reforma tributária. E aí? Foi um final feliz, realmente? Por quê? Porque se nós aprovarmos hoje uma 45 como ela está, ou uma 110 como ela está, nós vamos aprovar e vai ser um final muito triste. Entende? Então, que o tempo vai mostrar isso daí, e principalmente para o contribuinte, que como o doutor Murilo colocou, o doutor Tiago colocou, eu como fiz uma coisa, sou parlamentar e ao mesmo tempo contribuinte, eu fiz uma protegendo os contribuintes e protegendo a arrecadação dos estados, dos municípios e dos entes. Então, não foi só olhando para um lado. Essa questão, então, nós temos que fazer uma reforma que é um final feliz, porque ela protegeu todo mundo, reduziu a condição do caso que o doutor Murilo colocou, pagar todos, para todos pagar menos. E é verdade, por quê, doutor Murilo? Tem uma grande base que não paga. E o que é a minha visão? Eu estava discutindo agora há pouco aqui na mesa, que eu estou com aqui várias pessoas aqui que são da nossa assessoria aqui tributária, e eu estava discutindo com eles o seguinte, são contra o CPMF, eu estava falando, não sou contra, sou a favor do CPMF, só que você implanta uma reforma tributária como nós colocamos, estabelece o teto de tributação, aí você abaixa algum tributo e enfia um CPMF no meio. Para quê? Para pegar os que não pagam. Porque tem muita gente que não paga. E hoje não tem mais jeito de você carregar saco de dinheiro. O saque de 5, 10 mil reais, o COAF vem atrás. Então, isso facilita para que se possa tributar aqueles que não pagam, que é uma grande... E o fisco não fiscaliza eles. Por quê? Porque não conhece eles, não está dentro da base do fisco. Então, fisco só fiscaliza quem paga. E quem tem CNPJ ou CPF. Então, é importante, mas uma segunda etapa da reforma, quando você tiver constituída qual que é o teto de tributação que pode ser feito e isso esteja feito bem. Outra coisa, doutor Ilé, que simplifica muito essa questão da integração de informações. A integração de informações também vai permitir que se arrecade mais e se arrecade de quem não paga também. Isso aí vai bater numa arrecadação, que aí você começa a ter que descer o imposto para aqueles itens que nós falamos, porque senão ela vai ultrapassar, porque vai ter um ganho. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Tiago, doutor Ileia, todos que participaram, os meus companheiros aí de apresentação e de debate. Desculpe se eu me estendi mais um pouquinho, mas senão eu não conseguia consolidar, eu tentei falar que nem uma matraquinha assim, mas eu tomei um tempo a mais. Muito obrigado, boa noite a todos e vamos lá tentar fazer uma reforma tributária. Obrigada, Sandra. A gente que agradece o seu conhecimento, sua disposição. Concordo com o que você pontuou aí, a questão das obrigações acessórias e um problema muito sério que não tínhamos falado aqui antes. É tanta sonegação que se a gente conseguisse diminuir a sonegação, a gente aumenta a base tributária e não precisaríamos aumentar tanto os tributos. Métodos interligados ajudariam. Peraí que tem um... Peraí, Hans, aí, o microfone do Hans. Queria aqui, então, em nome da OAB de Goiás, da Comissão de Tributária, agradecer a presença de todos, agradecer nosso palestrante, Sandro Mabel, Luciano Fluck, um prazer tê-los aqui conosco, Murilo, Wesley e Tiago, é um prazer estar com vocês, aí podem me chamar para próximos eventos, adoro quando une Brasília, DF com Goiás, a gente tem sempre mesmos pensamentos, né, Tiago? Fica aqui meu muito obrigado, a gente manda a palestra a todos, tá, gente? Quem quiser é só mandar para a gente a solicitação que a gente envia, o Sandro vai mandar para a gente amanhã. E muito boa noite a todos. Obrigadão, gente. Até mais. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Satisfação estar